Olá, galera. Aqui quem fala é o professor Luan Martins e trago para vocês a correção de matemática do PET 2022. Correção detalhada e explicada. Esse PET de 2022 é um PET retomada, contém 4 blocos de atividades e cada bloco contempla 2 semanas. Então vamos com o professor para a correção das atividades. Número 1. A sala da casa de Felipe é retangular e os seus lados medem 4,5 metros e 3 metros. Ele decidiu trocar o revestimento do piso da sala e, para isso, usará placas quadradas de 18 centímetros de lado. Quantas placas, no mínimo, Felipe deverá comprar? Observe o seguinte: para a gente determinar quantas placas ele deverá comprar, a gente deve pegar a área total do retângulo e dividir pela área total do quadrado. Observe o seguinte: quando a gente vai fazer esse cálculo aqui, as unidades de medida, tanto da área do retângulo como da área das placas quadradas, devem estar na mesma unidade de medida, devem ser iguais. Centímetro quadrado ou metro quadrado e metro quadrado, por exemplo. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar os lados do retângulo, vou transformar essas medidas em centímetros, tá ok? Para se equivaler ao lado do quadrado, das placas quadradas. Nesse caso, nós teremos o seguinte: a base do retângulo aqui é 4,5 metros. Cada metro é 100 centímetros, eu multiplico por 100, nós temos aqui 450 centímetros. A altura é 3 metros, eu multiplico por 100, nós teremos aqui 300 centímetros. Logo, a área do retângulo é base vezes altura, vai ser 450 centímetros vezes 300 centímetros. Isso aqui nos dá 135 mil centímetros ao quadrado. Agora a gente vai calcular a área do quadrado, que a gente vai fazer L ao quadrado. O lado é 18 centímetros, nós temos aqui 18 elevado a 2, que é a mesma coisa que 18 vezes 18. E isso nos dá 324 centímetros ao quadrado da área da placa. Agora, para saber quantas placas no mínimo a gente vai utilizar para poder revestir todo o piso da sala, a gente vai dividir a área retangular, que é a área da sala, que é 135 mil centímetros quadrados, dividido por 324 centímetros quadrados. Isso nos dá 416,66 infinitamente. O resultado aqui é uma dízima periódica. Porém, quando a gente vai na loja que vende materiais de construção, você não vai chegar lá e pedir 416,6666 placas quadradas. Você pede um a mais do que essa parte inteira aqui, que é 416. É lógico que quando o pedreiro for arrumar as placas na sua casa, na sala de Felipe aqui no caso, ele vai ter que quebrar uma placa para encaixar direitinho, né? Mas nós temos aqui que a quantidade de placas aproximadamente que ele deverá comprar no mínimo é 417. Então, vamos colocar aqui que o número de placas é igual a 417, que Felipe deve comprar para poder revestir toda a sala retangular. Questão número 2. Uma praça possui 8 canteiros em forma de losango, nos quais serão plantadas mudas de flores. A diagonal maior de cada canteiro mede 5 metros e a menor 4 metros. Sabendo que serão plantadas 13 mudas por metro quadrado, quantas mudas serão plantadas ao todo nos canteiros dessa praça? Então, na praça, nós temos aqui 8 canteiros com esse formato aqui de um losango. Nós sabemos que cada canteiro, a sua diagonal maior
mede 5 metros e a sua diagonal menor mede 4 metros. Vamos determinar aqui a área total dos 8 canteiros primeiramente. Então a área de cada canteiro, que eu irei chamar de AC, a área de cada canteiro é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então será 5 vezes 4 dividido por 2. Isso nos dá aqui 20 sobre 2 aqui, pessoal, dá 10 metros quadrados cada um dos 8 canteiros. Como nós temos aqui um total de 8 canteiros, vamos multiplicar por 10. Então a área total, que eu vou chamar aqui área total, que será plantada as mudas de flores, é 8 vezes a área de cada canteiro, que é 10, que nos dá 80 metros quadrados no total de área que devemos plantar aqui de mudas. Como para cada metro quadrado, observem, cada metro quadrado, cada 1 metro quadrado de área, isso aqui nos reflete 13 mudas plantadas. Então, como a área total é 80, nós iremos multiplicar 80 por quem? Por 13, para sabermos quantas mudas serão plantadas. Então, a quantidade de mudas, que eu chamei de QM aqui, vai ser 80 vezes 13, ou 13 vezes 80, que nos dá 1040 mudas ao todo plantadas nos canteiros dessa praça. Questão número 3. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio que não estava com gramado. Observe. Está aqui o trapézio, que tem 12 metros de base maior, 8 metros de base menor e 5 metros de altura. O arquiteto desenhou um esboço da área para as crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia de formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Observe o esboço. O esboço é esse daqui. Nós temos aqui o trapézio, aonde que eu circulo para vocês aqui com a caneta. Essa parte aqui é o tanque de areia, onde será colocada a areia. E essa parte aqui, onde será ampliada a área de forma retangular. Responda, qual a área do terreno que não está gramado? Devemos calcular aqui a área inicial do terreno, que é um trapézio, que não estava gramada. Letra B, qual a área da região onde será colocada a areia, que é essa daqui, ok? E letra C, qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado, que é a área do retângulo. Então a gente vai colocar aqui as medidas. A gente sabe que essa medida aqui total, ela vale 12 metros. Essa medida aqui, que é a base menor do trapézio inicial, ela vale 8 metros. Não estou considerando aqui esse triângulo aqui, tá, galera? Que é a área ampliada. Depois a gente vai utilizar isso daqui, tá bom? Isso aqui que é a altura, a gente sabe que é quantos metros? Que é 5 metros de altura aqui do trapézio. Então, a gente sabe o seguinte, para a letra A, que a área do trapézio é dada da seguinte forma: base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso aqui é a área do trapézio. Deixa eu colocar aqui, a área do trapézio. Ou seja, a área do terreno que não estava gramado. Então, a área do trapézio aqui, a gente vai calcular. Quem que é a base maior? 12. Quem que é a base menor? 8. Quem que é a altura? 5. E divide por 2. Temos aqui que a área do trapézio, ou seja, a área que não estava gramada. 12 mais 8 aqui é 20, vezes 5. E divide por 2.
20 vezes 5 é 100, dividido por 2 nos dá 50 metros quadrados. A letra B aqui, nós temos que calcular a área desse triângulo aqui em amarelo. E quero que vocês observem o seguinte: se eu fizer isso daqui também, a altura aqui, nós temos aqui um trapézio isósceles, que essa medida aqui, desse lado aqui, é igual a essa daqui. Tá ok? Então, aqui tudo vale 12, aqui vale 8. Aqui, galera, esse lado aqui, do tanque de areia aqui, que é a base do triângulo, é igual a esse lado aqui, tá bom? Então, se tudo vale 12, 12 menos 8, vai sobrar 4 metros para a gente colocar aqui e aqui também. Ou seja, se aqui vale x e aqui também vale x, nós temos que 2x é igual a 4. Porque 12 menos isso daqui que é 8, sobrou quanto? 4. Para a gente colocar aqui na base do tanque de areia e para a gente colocar aqui nessa base desse outro triângulo aqui, que é idêntico a esse. Então x aqui vai ser igual a 4 dividido por 2, que o 2 passa para o outro lado dividindo, e será 2. Então a base desse tanque aqui de areia será igual a quanto? Será igual a 2. Então calcular área de triângulo é simples, base vezes altura dividido por 2, ainda mais que esse triângulo aqui é retângulo, que a base e a altura coincidem com quem? Coincidem com os catetos do triângulo retângulo. Nesse caso aqui, a área do tanque de areia, que eu chamei de TA aqui, que é a área do triângulo, é base 2 vezes altura 5, e eu vou dividir por 2. 2 vezes 5 aqui é 10. 10 dividido por 2 aqui é 5 metros quadrados. Para a letra C, eu vou pegar a borracha aqui e vocês vão prestar atenção. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do novo retângulo que a gente tem aqui. O retângulo quando o arquiteto amplia a área do trapézio, porque ele destina isso daqui para a areia. E a gente vai ter esse retângulo aqui. E nós teremos esse retângulo aqui. Observem comigo. Esse retângulo aqui, ó, que eu estou colorindo para vocês. Observem que a altura do retângulo é 5 metros, é a mesma altura do trapézio. E isso aqui tudo, galera, aqui já tinha 8. Observem. E aqui, não sei se vocês lembram, que esse triângulo aqui, ele vai ser idêntico a esse triângulo aqui do tanque de areia. Lembram da base do triângulo aqui que é 2? Aqui também será quanto a base desse triângulo aqui? 2 também. Então nós temos aqui que a base desse retângulo aqui todo mede quanto? Mede 10 metros. 8 mais 2 aqui é 10. Então a área do retângulo, nós temos aqui a área, no caso aqui, da região destinada ao parquinho, da região do parquinho. É um retângulo, como ele disse anteriormente. Nós temos aqui base vezes altura, 10, vezes altura, que é quanto? 5. Isso nos dá 50 metros quadrados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários aqui do YouTube, tá ok? Questão número 4. Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo. O raio R da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado em metros. Pela fórmula, vou colocar aqui que está um pouco pequeno, R, que é o raio, a raiz quadrada do tempo T, dividido, tudo isso aqui dividido por 5. Letra A, qual é em metros o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então o T aqui, galera, é 4 minutos. Vamos fazer a substituição aqui. R é igual a raiz quadrada de T, que é 4 minutos, dividido por 5. Raiz quadrada de 4 aqui é 2. E 2 dividido por 5 aqui, nós temos aqui 0,4 metros. O raio dessa mancha após 4 minutos. Na letra B,
vocês podem observar aí que ele está pedindo a área dessa mancha circular. A área do círculo, a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo, novamente, o π ele pediu para a gente admitir como sendo 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é 0,4 que a gente calculou na letrinha A. Então a área do círculo aqui calculando. Vamos fazer a potência, repete o 3,14 vezes 0,4 elevado a 2 é 0,4 vezes 0,4 que nos dá 0,16. Então a área do círculo é a multiplicação de 3,14 por 0,16. E isso aqui nos dá 0,5024. Então, galera, ficamos por aqui e até a próxima.